Fala, nação rubro-negra, a mídia esportiva repercute muito a participação do Flamengo no Mundial e Eric Faria largou o aço para cima do Flamengo, falando que o Flamengo não teve chance nenhuma de vencer o Bayern de Munique, e muito pelo contrário, o Bayern de Munique dominou o jogo todo. Não entendi qual foi a dessa do Eric Faria esculachando o Flamengo, e também teve outros repórteres nesse corte da mídia esportiva que eu vou trazer para vocês defendendo o Flamengo e outros também criticando, apoiando o Eric Faria. Antes de trazer esse corte da mídia esportiva, eu te peço, se inscreve no canal que eu sou FB do Fla. Trago informações do Flamengo aqui todo dia. Se você é flamenguista e quer ficar por dentro de tudo que acontece no Mengão, se inscreve para você não perder nada. E claro, já vai deixando sua opinião. O Flamengo foi bem ou foi tão mal no Mundial como o Eric Faria vai falar nesse vídeo aqui. Cresce o vídeo ao fechamento, Sport TV. Cara, vamos fazer um balanço aqui do Flamengo. A gente está debatendo aqui os gigantes europeus. O Flamengo caiu para o Bayern. Num jogo que a gente debateu muito no domingo passado. Como é que você vê a participação do Flamengo, cara, que foi derrotado por um time desse nível aí, o Bayern de Munique? Foi uma bela participação na primeira fase e, para mim, um jogo muito ruim nas oitavas. Eu vi muita gente valorizando a atuação do Flamengo. Acho que o Flamengo não jogou bem. O Flamengo não competiu com o Bayern. A hora nenhuma no jogo deu a impressão de que o Flamengo empataria ou até venceria o jogo. Acho que quando você leva 4 gols de um adversário, não importa o seu adversário, você não pode sair de campo achando que jogou bem. Você levou 4 gols. Mas os gols foram por falhas individuais ou por falhas da própria equipe. Não importa, isso faz parte do jogo de futebol. Você não pode errar. E quando você joga nesse nível de jogo contra um adversário do tamanho do Bayern de Munique, mais ainda, você tem que estar mais atento, você tem que prestar atenção, você tem que ler melhor o seu adversário. Você, às vezes, tem que dar um passinho para trás, ter a humildade de dar um passinho para trás e entender que o seu oponente é mais forte do que você e você, de repente, adotar uma outra estratégia. Eu acho que o Flamengo entrou respeitando demais o Bayern, assim, de um jeito não do jogo, mas assim, com medo do Bayern. E aí, quando acordou, já estava 2-0 e para você subir uma montanha dessa é quase impossível. Assim, eu fiquei bem decepcionado com a atuação do Flamengo naquele dia em Miami. Fazendo todas as ponderações de que o Bayern é um time forte, tá? Eu concordo com você em parte. De fato, o Flamengo poderia ter feito muito melhor, como nós falamos, né, debatemos bastante no domingo passado. É que eu não participei do programa com vocês. Exatamente. Eu falei sobre leitura de jogo, que faltou muito leitura de jogo, e mais do que o próprio treinador, 2 atletas dentro de campo. Porque a leitura de jogo ela é feita dentro de campo, quando você tem, de repente, mudar rapidamente de tática. Ou o Thiago Silva fez isso contra a Internacional, né? Então, assim, você não tem muito tempo para conversar com o treinador. São coisas que vêm do dia a dia. Agora, eu entendo que o Flamengo, aí eu vou fazer uma defesa do Flamengo. Esse jogo, o Flamengo começa muito mal. Quando o Flamengo faz 2-1, eu tinha a sensação de que o Flamengo iria empatar. Só que aí também tem outra coisa. Parece que o Bayern fez 2-0, tirou um pouco o pé do acelerador, e quando o Flamengo fez 2-1 e teve perto de fazer Colocou o 2-2, aí eles foram lá e aceleraram novamente e fizeram 3-1. O Flamengo fez 3-2 e começou a jogar de igual para igual, podendo fazer 3-3, o Bayern foi lá, acelerou e fez o 4º gol. Então, assim, por isso que eu falei que o Flamengo fez uma ótima Copa do Mundo, saiu para um time que, pra mim, foi melhor que inclusive o PSG, perdeu o PSG tomando 2 gols, tomando 2 gols, um gol com menos 2 jogadores, mas foi melhor durante boa parte do jogo. Então, assim, um timaço, um grande time. Olha só o que o Eric falou em cima do que o Eric falou ontem, o Miller na zona mista depois do PSG e Bayern, ele falou o seguinte: o Paris Saint-Germain tentou sair jogando contra a gente, eles perceberam que não estavam dando certo e mudaram a estratégia e passaram a entregar a bola pra gente, apostar na velocidade, e aí nós fomos pegos de surpresa. E no dia anterior o Luiz Henrique tinha falado: nós não vamos ter a posse de bola como a gente tem contra todo mundo, porque o Bayern de Munique não vai deixar, então eu já tenho que pensar numa solução. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas quem é que sai? Por exemplo, eu acho que o Felipe Luiz sai bem, na minha opinião. Eu acho que a questão do Flamengo não envolveu estratégia, na minha opinião. Mas ele volta aí com o centroavante embaixo, envolvido ao noticiário, que não é dos mais positivos. Manda pra você essa bola, Dena, o Thiago Silva e a Copa do Mundo do Flamengo, meu velho. O Thiago Silva, se ele quiser, né, sobe Zaline, se ele quiser estar na seleção brasileira, ele vai estar na seleção brasileira. O Eric falou ali de provar, não precisa. A mesma coisa serve pro Neymar, que é uma discussão que a gente tem a longo prazo aqui, há muito tempo falando, né? O Neymar vai jogar, não vai jogar, não precisa ser provado também na seleção. É o mesmo caso do Thiago. O Felipe convenceu rapidinho o Eric Faria lá. Duas frasezinhas ele convenceu o Eric. Primeiro falando do desempenho do Flamengo, especificamente no jogo contra o Bayern, eu vou falar aqui assim, eu não sou do cara que torce contra os brasileiros nesse cenário, quando enfrenta outros continentes. Eu sempre torço para que o Brasil tenha êxito no que está fazendo ali. Eu acho que essa Copa do Mundo serviu de exemplo que o futebol brasileiro deu aí perante o mundo e perante os críticos. E aí é só uma opinião. Se a gente parar para analisar os gols que o Flamengo sofreu do Bayern, Aline e Rafael, é tudo falha do Flamengo, né? Me ajude a lembrar aqui num gol de construção do Bayern. Não lembro de um gol de construção do Bayern. Mas eu acho que eles forçaram um erro, né? Eu acho que eles forçaram um erro. O primeiro gol de bola parada, que foi o escanteio. Contra. Um terceiro escanteio ali, sai o gol. Mas eu não lembro de uma jogada construída pelo Bayern, dentro dessa posse de bola que o Bayern tem,
ter assustado o Flamengo. Posso estar errado na minha análise, tá? Mas aqui não teve uma construção de jogo. Falha do Flamengo na saída de bola. Isso depende muito de como cada um enxerga o jogo, o momento, né? E acho que até o Flamengo se livrar da bola já não é normal. O Flamengo é um time que tenta sair jogando. Mas acho que a pressão do Bayern, eu acho que é muito mérito do adversário. O Bayern é melhor que o Flamengo. Mas de modo geral, o que eu penso sobre esse jogo, Denilson, é que, ao meu ver, ele foi condicionado com 2 gols muito cedo. Muito cedo. Foi condicionado muito cedo e aí o Flamengo teve que tentar buscar saídas, voltou pro jogo por um momento, mas aí o Bayern incomodou de novo, acelerou de novo, foi lá e fez mais gol. Eu acho que a gente tem que olhar que o Bayern é superior ao Flamengo. E não sei se o Flamengo conseguiria se adaptar a um jogo que não é o seu perfil, que não é a sua característica de jogar baixo. A gente estava jogar em bloco baixo, a gente estava falando sobre isso aqui. Mas o próprio Flamengo, eu nunca vi o Flamengo ficar dando chutão como deu no jogo, mas porque foi pressionado. Acho que tem um mérito de fato do adversário. Em relação ao que fez o Flamengo nessa Copa do Mundo, te agradou? Me agradou. O jogo contra o Bayern também? Me agradou. Jogo mais, eu acho que faltou um pouquinho de esperado. leitura. Faltou um pouquinho de leitura, porque quando tu joga contra um time que é muito melhor que você tem que se adaptar. Eu acho que é isso que está levando o Fluminense até onde ele está até o momento. Daqui a pouco faltou dar um chutão mesmo, fazer com que o Bayern trabalhasse, já que o Bayern não fez nenhum gol de bola trabalhada, tudo impressão, eu acho que o Flamengo não se adaptou. Mas se a gente trazer para a nossa realidade o que o Flamengo jogou nesse jogo e trouxer para o Brasil, o Flamengo segue favorito em todos os campeonatos. Rizek, eu acho que a gente está de acordo, então, estamos alinhados com o que pensa vocês aí de Nova York, em relação ao desempenho do Flamengo, em relação aos brasileiros. É isso aí, nação rubro-negra. Essa foi o corte do fechamento do Sport TV, do último fechamento aí do último domingo. O Eric Faria ele levantou a bola de que o Flamengo foi muito mal no Mundial de Clubes. Teve outros que discordaram dele. Felipe Melo ali defendeu um pouco o Flamengo, o Denilson Show também. E a outra repórter ali também criticou, né, a postura do Flamengo. Eu quero saber a sua opinião. O Flamengo deveria ter entrado com uma linha baixa, com um bloco baixo para marcar o Bayern de Munique e depois sair em contra-ataque, assim como fez o Botafogo contra o PSG. O Flamengo adotou a postura correta em poder jogar mais ou menos como sempre joga contra outros adversários mais fracos. Eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui que ela é muito importante. Eu acho que o Flamengo fez o que deveria ter feito. O que deu errado ali realmente foram os erros individuais. Porque, mas os erros individuais do Flamengo foram provocados pela pressão do Bayern de Munique. Foram provocados pela pressão do Bayern de Munique, mas não existe soluções de sair da pressão. Se você pegar os erros, teve o gol contra, que não precisa falar, gol contra é um erro claro. Teve os outros 3 gols do Bayern de Munique, que foram 4, foram erros de saída de bola do Flamengo, que tinham como ser evitados. O Pulgar dá uma bola muito mal para o Arrascaeta, não deveria ter forçado o passe ali. Muita gente falando que o Arrascaeta deveria ter feito a falta no atacante do Bayern de Munique, mas ele não deveria nem ter recebido aquela bola no meio ali. Tá sem opção, cara, dá uma bicuda pra frente. No outro gol, Luiz Araújo voltou muito bem, recuperou a bola pela ponta, e a bola sobrou no meio da área para ele tenta dar uma bicuda pra frente com a perna direita que não é boa, a bola sai fraca, cai no peito do Goretzka, que acaba chutando e fazendo outro gol pro Bayern de Munique. Outra vez, tu tá de frente, cara, perna boa, chuta pra lateral, chuta pra lua com a perna boa, não precisa ser pra frente, cara. Outra saída errada, então 2 erros que poderiam ser evitados, na minha análise. E o último, não precisa nem falar. O Luiz Araújo tentou dar uma de Messi na intermediária defensiva, com o Flamengo vivo no jogo, 3-2, podendo ali nos últimos minutos aplicar aquela pressão em cima do Bayern de Munique, empatar, levar para a prorrogação. E ele tentou dar uma de Messi na intermediária defensiva, onde não tinha opção passando, ele poderia dar um lançamento para frente, não me lembro se era o Plato ou se era o Bruno Henrique, mas tinha opção, se você ver o lance, você vai perceber. E ele prefere tentar sair costurando por ali, no momento crucial, onde o Flamengo estava dando pressão, estava dando calor, poderia ter empatado. E aí perde a bola, toca no Harry Kane e caixa mais uma vez. Então, todos os 3 gols de bola pressionada pelo Bayern de Munique poderiam ter sido evitados dando um lançamento, né, na hora correta, ou dando uma bicuda para lateral, uma bicuda para frente, que não é feio. Tá bom, pessoal? Então essa é a minha opinião. Se você discorda ou concorda, deixe sua opinião aqui nos comentários, que ela também é muito bem-vinda. E se inscreve no canal para você não perder nada do Mengão, que o Flamengo já está se preparando para jogar o Brasileirão e vamos para cima. Saudações rubro-negras.